Educação Livre de hoje veio até o Educar-se para conversar sobre um assunto diferenciado, uma técnica que foi levada aos professores através desta direção. Tenho comigo aqui Valderez Kern, diretora do Educar-se, Cristiane Machado, vice-diretora, e Luciana Piccoli, que é a professora que aplicou essa técnica, esse ensinamento aos professores. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Muito obrigada por nos receberem. E é sempre bom poder levar ao público, né, o que tem de novo. Vamos começar falando um pouco do Educar-se. Valderez, conta pra gente a história do Educar-se, como que funciona, desde quando, turmas. Bom, a Escola Educar-se nasceu em 84, né? Nós somos uma escola, então, com mais de 30 anos e temos um diferencial por estarmos dentro da própria Universidade de Santa Cruz do Sul, né? Hoje contamos com 535 alunos, do maternal, dos 3 anos ao 3º ano do ensino médio. E temos esse número de alunos com uma vasta lista de espera para poder estudarem, graças a Deus. São vagas limitadas, São né? vagas limitadas. Isso. Né? E qual que é o princípio para poder entrar, para trazer os filhos? Existe no site da escola um período de inscrições que foi em junho, já abriu lá em junho, por exemplo, as de 2019, né? Então a gente já está fazendo seleções, entrevistas, né? Não são seleções, na verdade a gente não seleciona, na verdade é por ordem de inscrição. Sim. Existem um critério de seleção, sim. Primeiro os irmãos dos nossos alunos, né? Família primeiro. Né? Depois são filhos de e que entram junto, filhos de ex-alunos, a gente tem muito filho de ex-aluno, né? Filhos de professores. Depois os filhos das outras mantidas da nossa mantenedora, que nós somos uma das mantidas da PESC, né? Que é o Hospital Santa Cruz, o CEPRO, a Unisc e nós, né? São 4 mantidas da PESC. E então, daí o segundo critério então seria para esses filhos de funcionários dessas outras mantidas. E a terceira, a comunidade. Sim. Né? Então agora a gente já está na fase da comunidade, né? Dessas inscrições e dessas entrevistas, né? Entrevistas, quando a gente diz, é no sentido de conhecerem a escola, né? A família também. Nós escola, conhecermos a família, né? E eles conhecerem a nossa escola propriamente, mais aprofundado, né? Antes de fazerem a efetivação da pré-matrícula, que é lá em setembro, né? Para o ano de 2019, para o ano seguinte sempre, né? Então, assim que funciona a entrada, né? Bom, a Escola Educar-se tem preconiza, então, a integralidade do ser humano, né? E com isso tem alguns valores, algumas bandeiras que nós carregamos ao longo desses anos, né? E que são, por exemplo, o conhecimento, é óbvio, né? Sim. Por sermos uma escola, a aprendizagem é o foco número 1, fundamental, né? A inovação, e aí entra o nosso propósito da entrevista, né? A própria meditação e a afetividade, que é uma das coisas que nos diferencia muito, né? Essa proximidade, e é por isso do número ser segurado, digamos assim, de número de alunos, porque nós, como gestoras, chamamos o nosso aluno pelo nome. Nós não chamamos, nós conhecemos o nosso aluno. É uma marca da né? escola. É uma marca, né? Acho que, se quiser acrescentar. Sim, é uma marca da escola, né? Dessa proximidade, e isso tem N coisas que nos diferenciam. Por exemplo, o próprio lanche, né? A nossos alunos do maternal ao 3º ano do ensino médio, o lanche é feito pela escola. A criança não traz o lanche de casa. Não, a criança não traz o lanche de casa. Nós temos nutricionistas, merendeiras, né? E que servem esse lanche diariamente, nos 2 turnos, e até na hora do almoço também, né? Porque nós temos almoço também para os que ficam no turno integral. Tudo fornecido pela própria escola, né? Há muita coisa terceirizada, está certo, né? Mas a nossa nutricionista faz o cardápio. Isso é importantíssimo porque pratica a igualdade, né? A semelhança, né? Então são no mínimo 3 tipos de fruta, um carboidrato, esse carboidrato à base de aveia, de farinha integral, nada, né? Então é uma educação, uma alimentação saudável, né? Se preconiza isso, né? Então, nesse sentido, então são coisas que acontecem diferentes de outras escolas, e isso então nos torna,
né, diferente. Outra coisa que também acontece, acredito que acontece em outras escolas, na verdade, nós temos a formação continuada dos professores, como todo mundo tem, e como a gente estava conversando antes, nós estudamos muito. Nós temos todas as quartas-feiras uma reunião de estudo onde todos os professores se juntam, né? Às vezes por área, às vezes por nível, às vezes por projetos, e estudam determinados assuntos, né? Coordenados normalmente pela nossa equipe educacional, que são as coordenadoras pedagógicas, as orientadoras, as psicólogas, nós, né? E se debruçam então ao que vamos produzir, o que vamos fazer. E nesse viés, né, que surgiu então o foco, a ideia, né? Há muitos anos nós já estamos com a yoga na escola, né? E a yoga é um projeto também no turno oposto, onde as crianças se inscrevem, os pais inscrevem essas crianças dos anos iniciais para essa atividade. E isso bem como outras, super importante, né? Porque geralmente as crianças são muito agitadas e estão sempre correndo, então esse tipo de técnica é super importante. Tem várias atividades, mas a yoga já foi assim uma das direcionadas, né? Nesse foco de projetos mais alternativos, né? Onde se dê mais atenção a essa postura, né? Essa parte mais de foco, de atenção, de concentração, né, da própria criança, né? Porque traz... o Educar-se realmente sempre foi conhecido pela comunidade por ser inovador, né? Por estar implantando coisas novas. Que é o motivo hoje de nós termos vindo até aqui para, inclusive, conversar sobre essa técnica, né, que foi implantada. A ideia, como surgiu? Bom, então... Por quem surgiu? Como surgiu? Eu acho que foi numa discussão, assim, até assim, de grandes, né? Nós discutindo até a energia dessas crianças, ou como fazer com que eles saibam a diferença de postura de estudar, relaxar, né? Porque o cérebro lê isso, né? Essa diferença de estar sentado estudando ou de estar deitado estudando, né? Para que a gente deita? A gente deita para relaxar. Então, essa nossa preocupação, assim, bom, agora nós temos que ter um ambiente de concentração para construir um raciocínio lógico, né? Então, o que a gente foi estudando e foi vendo o que podemos fazer para melhorar esse... Dá para dizer também que desde uma época ali que nós tivemos uma tentativa de ginástica laboral também, então nessa frente que a Valderez coloca, nós proporcionamos aos nossos estudantes, os professores, então iam até as salas de aula, assim, esporadicamente. Na semana tinha uma organização do calendário, foi um projeto, né, que a gente implementou antes de chegar em outras buscas, dessa ginástica laboral. Então este corpo, tanto tempo durante uma parte da manhã sentado, né, ele precisa ter um momento de tá ali rígido, né? Duro. Exatamente. E traz tensão, né? Porque quer não, a criança mesmo tentando prestar atenção e tudo mais, ela, né? E às vezes tem dificuldade de alguma coisa. Ou perde a concentração, né? Então... estudos mostram, né, que a gente não tem, nem adulto não tem, e a criança também não tem, por um período muito longo, essa aptidão. Então, de que maneira que nós podemos ajudar o nosso estudante? Olha, agora nós vamos precisar concentração. Nós vemos numa aula de educação física, por exemplo, né? Vamos entrar numa aula de matemática. Nossa, meu Deus! O oposto, né? Como é que nós vamos acerenar o nosso aluno para que ele faça essa construção dessa matemática, né? Não seja uma coisa, não uma decoreba, mas que seja essa construção. Então, nesse viés surgiu, né, esse grupo de estudos de quarta-feira à noite, a ideia de fazer a meditação. E aí, então, nós fomos atrás, né, de pessoas que têm essa vivência, né, de meditação e que fazem, que se sentiriam aptos a trabalhar conosco, né? E aí surgiu um grupo bem... digamos assim, de funcionários, não é um grupo só de professores, para vocês entenderem. Na verdade, eram monitores,
né? Monitores para nós são funcionários que trabalham com crianças no turno integral. Então tem monitores, tem a direção, né? Tem coordenadora, tem psicóloga, tem professores dos anos iniciais, professores dos anos finais, professores do ensino médio, tem de tudo que é Foi aberto, né? Foi aberta a inscrição e por adesão, quem se sentia motivado. E aí a gente até ria, né? Porque na verdade, quando a gente abriu essa possibilidade, tinha várias pessoas, muitas pessoas que diziam: nossa, fazia tempo que eu queria fazer isso e não tinha alguém que me ajudasse a introduzir isso na minha vida, né? E foi assim que a Luciana foi chamada mãe dos nossos alunos. Ai, que ótimo! E como que foram esses encontros? Conta um pouco pra gente. Então, para mim foi um desafio, né? Porque até então eu só praticava em casa, né? Meditava em casa, eu e meu marido. A gente construiu uma casinha fora de casa para fazer a prática, né? Que bárbaro isso! Eu tenho um quartinho de meditação, a Cris conhece lá em casa. E eu medito há muito tempo. E eu acho extremamente importante. Então, quando a Valderiz veio me convidar, eu não tinha esse curso preparado. Eu elaborei ele a partir da minha experiência. Porque, na verdade, tu é agrônoma? Na realidade, eu sou engenheira agrônoma. Eu fiz mestrado aqui na casa, na Unisc, em desenvolvimento regional. Mas eu migrei para uma coisa chamada dança circular sagrada. Eu sou focalizadora de dança circular sagrada. O que é isso? Vamos dar só um parênteses aqui para a gente poder falar o que é isso, Luciana. Que é uma dança, ela é movimento e meditação. Que bárbaro isso. Por quê? Porque nós ocidentais, a gente tem muita dificuldade em sentar para meditar, né? Sim. E esse tipo de dança que eu trago é a dança dos povos. Então, por exemplo, ontem eu tive aula, eu dou uma aula regular às quartas-feiras na Ginha Academia. A minha aula foi xamânica, então eu trouxe só danças xamânicas, ou danças de mantras indianos, ou danças gregas, ou danças israelitas. Cada aula eu levo um pouco. E isso, o que ocorre? Quando tu dança, tu está totalmente presente. Tu não está pensando no supermercado que tu tem que fazer, tu não está pensando no filho ou no marido, tu está ali, porque se tu não pensar no passo que tu vai dar, tu erra o passo. Sim, é verdade. Então, tem estudos que colocam que a dança, por exemplo, se tu praticar a dança regularmente, essa dança que tem uma sequência, que tu tem que saber onde tu tem que botar que um depende do outro, né? Eu acho que é importante dizer isso, que se tu erra teu passo, tu vai fazer ela é coordenada, né? Isso. É uma cascata. É uma cascata, na verdade. Então, tem estudos que diz que as pessoas que praticam esse tipo de dança, elas têm 75% menos chance de adquirir Alzheimer e demência. Nossa, que bárbaro, acho que eu preciso entrar nela. Porque a pessoa tem que estar muito presente, né? É que nem uma meditação. Para qualquer idade é isso? É para qualquer idade. Desde criança já pode praticar? Desde criança até quando eu participo de alguns encontros estaduais e nacionais, tem pessoas de 80 anos dançando. Que é bárbaro. Muito lindo. Então, esse movimento a gente já fez também no Educar. Nós já fizemos também. Agora eu entendo por que ela veio, né? Oi, gente, tô aqui para fazer um convite para vocês, que é da minha feijoada solidária. Vai acontecer dia 15 de agosto, às 19h30, na Happy Day Santa Cruz do Sul, com samba do grupo Shake, para arrecadar fundos para a ONG inglesa, o Headway, que todas as representantes do mundo precisam ajudar, porque Miss precisa fazer bem ao próximo, né? Convites limitados à venda a partir de 10 de julho. Na Espaço Happy Day ou mandem mensagem por e-mail que entramos em contato. Espero vocês lá. Um beijo! Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim.
Não perca seu tempo. Vá direto para Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A Oncodica do Instituto de Oncologia St. Gallen de hoje é que nos países desenvolvidos, apenas 1 em cada 25 tipos de câncer é causado por agentes infecciosos. Já nos países em desenvolvimento, a taxa sobe para 1 em cada 4, de acordo com um estudo publicado na revista especializada The Lancet. Os principais motivos são as más condições de higiene e saneamento básico nos países mais pobres, que acarretam uma maior exposição a germes. Instituto de Oncologia St. Gallen, a melhor clínica de oncologia dos vales do Rio Pardo e Taquari. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. E aí, como que foi colocado a parte da Então, daí meditação? Como foi feito tu esse estava me curso? perguntando da Sim. minha formação. Aham. Eu sou agrônoma, mas, porém, hoje eu sou focalizadora de dança circular. Migrou. E como eu já tinha essa prática de meditação, a Valderese me convidou, então, Claro. para elaborar isso a nível, assim, no intelecto, né? Então, explicando várias coisas como o que é meditação, desmistificar um pouco, porque tem muito conceito do que é Até a meditação. posição, né? Sim. Até da posição que tu tem que ficar, né? Quais os tipos de meditação? Aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Tem inúmeros tipos de meditação. É meditação? O que é relaxamento? O que é meditação? Então, isso eu também trouxe para as gurias. Prata da casa, mais uma vez. Aham. O Educar-se investindo na família. Para a família. Outra coisa que eu levei para elas foi a questão de técnicas simples, como a respiração, né? Toda meditação começa tendo foco na respiração, né? Então, e depois a técnica em si, né? Que eu uso, desse meu percurso de 20 anos, foi a técnica que mais eu vi resultados, digamos assim, né? E esses foram os aspectos que você colocou Que eu no abordei curso para elas. Isso. E assim, uma coisa que eu achei interessante, que foi criado, que elas sempre traziam para mim como tinha sido a semana, Nosso né? tema. E assim, depois que nós meditávamos, que era sempre no final da aula, porque tinha primeiro uma concentração, aí eu falava, Eu ia né? perguntar isso agora, como que foi realizado? Então, a gente chegava, porque elas chegavam muito agitadas, porque o horário foi eu na acho que é- terça-feira, do meio-dia a 1. Então, acabava a aula Nossa. 10 para o meio-dia, então algumas professoras vinham muito agitadas. Então, como é que a gente fazia para concentrar, para começar a falar de uma coisa super importante? Eu tinha que trazer elas para o foco. Então, a gente sentava e fazia 2 minutos de concentração e concentração na respiração. Um desafio isso, né, Luciana? Olha, Mesmo sendo adultos, eu acho que mas foi fantástico, porque elas entravam muito, todas que estavam ali, eu falei para elas, eu me emocionei, foi uma coisa que eu amei fazer. Elas vinham com muita vontade mesmo, e elas entravam. Essa é a diferença de adesão e de Obrigação. exigência, obrigação, né? eram semanais? Semanais, foram 10 encontros. Então elas entravam logo assim, e aquilo parecia que entrava, aí elas já se acalmavam. Eu começava a fazer a parte teórica, né, digamos assim. Depois a gente fazia a prática e no final elas falavam como tinha sido a semana, como tinha sido a experiência. E isso aí para mim também me trouxe um retorno assim, isso é mais importante falar, porque elas estão me trazendo as dúvidas. Então, esse formato de eu falar e elas trazerem eu achei legal, né? Até gurias? para facilitar, Muito bom. né, o trabalho e saber de que para onde Pra direcionar onde ir. e aplicar. Porque senão eu ia estar lá falando, Sim, não, é uma coisa... Tem que ter uma recíproca. É. E como que agora isso vai ser aplicado nas salas de aula? Então, o que a gente entende é que assim, a pessoa ela tem que
incorporar a meditação na sua prática diária ou na sua vida, entender sobre os benefícios, porque os benefícios a ciência já apontou, né? Tá mais do que claro. Inclusive Harvard faz estudos. Eu trouxe para elas também os benefícios com todos os estudos científicos no mundo sobre meditação, então elas entenderam dessa forma também. Mas saber dos benefícios não adianta. Não faz. Não adianta só ler sobre o assunto, tem que ter a prática. Então, o que ocorre? Como é que uma professora vai passar para o seu aluno se ela não tiver com a fala, o pensamento e a ação coerentes, né? Eu não posso mandar meu aluno meditar se eu não sei o que é, eu não medito. Então, muitas incorporaram, né? Algumas com mais dificuldade e sempre foi muito verdadeiro o depoimento. Olha, eu não consegui, eu consegui, Sim. sem cobrança, Não tem né? fundamento, Sim. né? Até para saber aonde que tem que exercitar mais, para dar uma continuidade, E né? essa questão do tempo, né? Nós nos ocupamos muito como escola, que o nosso tempo não tem mais uma otimização de presença, dessa consciência dos nossos atos no aqui e agora. E com isso, essa educação se abrange para todos. São famílias se constituindo assim, nós, no nosso dia a dia, vamos nos constituindo Robotizados, assim. né? Isso. De forma robotizada. Então, o que acontece, né? Então, a nossa sala de aula não seria diferente. É uma geração de rapidez, de resultados. E essa consciência amorosa, onde fica essa consciência amorosa? Onde nasce? Como nós, profissionais de uma escola, que acreditamos em alguns preceitos de afetividade, de relacionamento interpessoal, como nós vamos dialogar com esta geração, que é uma geração que está muito além de um pensamento como nós fomos educados, né? Numa linearidade. É uma geração que está além do tempo. Então, a meditação, ela traz alguns apontamentos para que nós nos experimentemos neste universo, de acessar essa criança, acessar este jovem e, como a Luciana disse, né, acessar primeiro a nós mesmos. Nós não podemos fazer nada com o outro sem antes ter essa Então, na verdade, percepção. hoje vocês já utilizam para vocês, Durante né? já. Exatamente. E já começaram a aplicar com os alunos? Sim. Ou não? Sim, sim. Nara, é uma disciplina, né? Tudo é uma disciplina. Na verdade, acho que tem algumas coisas também que tem que ser desmistificadas da própria meditação. Quando a gente lê meditação e a gente compartilha, comenta, até com familiares, quando tu diz que tu faz meditação, eles já começam... né? Existe, né? Isso, todo e mundo daí, já vai... todo mundo já... A própria postura, né, Luciana? A própria postura. E nós, enquanto profissionais que fizemos esse curso, para nós também foi desmistificado. Primeiro que a Luciana não nos botava na flor de lótus, né? Não fazia com que tivéssemos essa postura. Nós não meditamos 1 hora, todo mundo acha quantas horas fica... Não! Os temas de casa, que a gente continua fazendo e a gente brincava com ela, né? Nós chegamos em 16 minutos. 20. Nós chegamos a 20 minutos de meditação. Mas começou com 8. Foi gradual. Foi gradual. Cada aula, ela ia aumentando o tempo, né? E a gente vai aprendendo a desenvolver, a aceitar, a desenvolver esse tempo. Teve dias, por exemplo, que quando era 10 minutos, dos 10, eu, Valderez, consegui 8. Entendeste? Mas eu fiquei dentro do meu tempo. E hoje, quando eu me programo para meditar, né, me organizo, vou fazer uma meditação, às vezes são 3 minutos. Às vezes, né, depende da possibilidade. Eu não tenho, assim, não é como a Luciana e o marido que tem um ritual, né, que eles têm, que seria o melhor, né, Luciana? Não chegamos nesse nível. Mas é uma prática que tem que ser feita diariamente. Olha, o que os estudos falam é que assim, ó... Ele passa, né? Eu acho importante colocar.
o que ocorre é o seguinte, se tu meditar, por exemplo, uma vez por semana, tu não vai ter os benefícios aquele que a meditação traz. Concentração, tranquilidade, bom sono, bons relacionamentos, tu não vai ser uma pessoa reativa e sim tu vai agir na hora que precisa agir. Então, quem vai comandar vão ser os teus impulsos. Tu vai estar muito mais ciente, tu vai se autoconhecer. Se eu medito uma vez só por semana, o que ocorre? Todo esse processo, porque ocorre, o cérebro chega a mudar o tamanho. A massa cinzenta muda do cérebro. Isso é estudo científico. A amígdala, que é uma glândula que tem no cérebro, ela diminui o tamanho. Então ocorrem situações que vão mudando até a tua estrutura, entende? Aí se tu medita uma vez por semana, é como academia. Como é que tu vai criar músculo? Tu só vai criar músculo se tu praticar. Tiver um hábito. E a meditação só vai começar a fazer efeito se tu tiver o hábito. Agora, se tu meditar um dia e 2 não, ainda tu fica sob efeito. Eles dizem que até 2 dias tu fica sob efeito. Mas aí o 3º dia tu tem que meditar, entende? Então é como se existem reações químicas, né? O teu cérebro é moldado, vai crescendo ou desenvolvendo, então tu precisa praticar, porque ele não vai ter o mesmo efeito se tu praticar uma vez só por semana, né? E quando a pessoa começa a ver que faz efeito, que as reações vão mudando, que o seu comportamento vai mudando, ela vai querendo meditar. Foi assim que começou comigo. Uma vez eu sentava porque eu sabia que eu precisava, mas eu não via a resposta. Quando eu comecei a ver a resposta, eu comecei a praticar diariamente, entende? Então eu acho que isso ocorreu um pouco com as gurias, porque elas me trouxeram isso. No final a gente fez uma avaliação, né? E muitas me relataram que conseguiram respirar e não reagir. Por exemplo, a gente está numa situação tensa, né? Marido e mulher, ou filho e mãe, filho e pai. E ao invés de tu reagir naquele primeiro momento, ao se observar, ao respirar, porque eu ensinei muitas vezes elas a respirar, a situação muda só de respirar. A pessoa oxigena o cérebro, muda aquele contexto, consegue respirar e depois agir e não reagir, né? Então, essa técnica é um pouco... É uma prática, na verdade é uma das técnicas também, né? Sim, a respiração, né? E se tu não pode sentar 20 minutos, 1 hora, 3 minutos, era isso que eu colocava para ela. Porque assim, ó, olha o que ocorre. A gente toma banho todo dia, né? Sim. A gente escova os dentes todo dia. Sim. Limpa a casa todo dia. Sim. A gente faz higiene mental todo dia? Não. Não fazemos, não. É incrível isso. E quem comanda a gente? A nossa mente. Então, quando a gente consegue ver que a gente é um pouquinho... que a gente não é essa mente tumultuada, que a gente não é essa mente tagarela, esse macaco que pula de galho em galho, né? Porque a mente é assim, ela te leva para lá e ela te leva para lá. É como se, na verdade, primeiro você tivesse que fazer a meditação, para depois poder fazer a higiene, para depois fazer a limpeza. Tem que ser um processo inverso, pegou na bem verdade. o espírito. Porque tu tem que estar preparada para tudo isso. Exatamente. E não fazer tudo isso e depois pensar em se preparar, é o contrário. Então, essa já é uma dica para o pessoal de casa. Mais alguma dica para o pessoal de casa sobre isso? Quem está em casa, assim, por exemplo, é leigo, às vezes não tem como fazer o curso, não tem como fazer alguma coisa assim. Algumas, assim, dicas básicas tem? Básicas, tem. Olha, é bem importante. Eu ensinei para as gurias, a gente não sentou no chão, né? Eu medito sentada numa almofada própria, para elevar a coluna atrás, no chão. Mas aqui a gente sentou em cadeiras, né, gurias? E eu ensinei, porque isso que eu tinha falado anteriormente, o ocidental, ele não tem o costume de sentar no chão, né? Tu vê, o tailandês come no chão, o indiano come no chão, o japonês come no chão. A gente sempre precisa de uma cadeira e de uma poltrona. E a nossa coluna está habituada a isso. Então, eu ensinei
a elas sentarem corretamente. Como é que é? Os pés precisam ficar paralelos ao solo, a gente não pode estar numa cadeira onde os pés não estejam bem firmes. Tu senta da metade da cadeira para frente, deposita as mãos, pode ser uma em cima da outra, junta os polegares, né, levemente. O queixo é paralelo ao solo, né, os ombros relaxados. Eu recomendo fechar o olho num primeiro momento. Sim. Depois, se a pessoa quiser e conseguir... Até para tirar a atenção do que está ao redor. Exatamente. Né? Desligar. Fecha o olho, né? E só concentra na respiração. Não força ela. A respiração. Só sente Bem a nessa respiração. parte. Nessa região aqui, é o triângulo, né? Acima do lábio superior e abaixo das narinas, da entrada das narinas. Observa ali e fica. Isso já vai mudar a tua percepção no dia. Eu recomendei às meninas que fizessem pela parte da manhã. Por quê? Porque tu tá mais relaxado, mais descansado, né? 3 minutinhos, não importa. Se não der para ser de manhã, escolha um horário, escolha um local na casa. Que engraçado isso, porque eu já pensaria à noite. Porque tu já teve um dia tão Mas agitado, tem teve todo dia, diferença, então... Nara. Relaxa Tem diferença à noite. entre relaxamento e meditação. Isso nós também aprendemos. Porque daí o relaxamento é outra fase. Tu pode fazer isso até deitada na tua cama. Aí é relaxamento. Agora, a meditação é essa higiene da mente. Então, vão vir pensamentos. Não é que tu não vai pensar em nada. Tu vai observar. Como confunde, né? Desculpa, mas a gente confunde. Sim. É hábito falar relaxamento, em vez de falar meditação, né? É que daí, aí o que ocorre é que daí tu vai ter sono. E daí tu vai dormir. E a ideia não é ter sono. A ideia é estar atento à tua mente. Né? Tu vai observar os teus pensamentos. Tu vai ver como a tua mente faz um turbilhão e aí tu vai acalmar ela. Tu acalmando ela, tu tem foco, tu resolve conflitos muito mais rápido. Tu precisa de menos horas de descanso. Nesse curso que eu fiz, nós meditávamos 11 horas por dia. A gente acordava às 4, começava às 4h30 até às 9. Claro, tinha um intervalo. Por que tão cedo? Porque era um treinamento. Precisava fazer assim. Justamente a academia, aquela que eu falei. Eu só criei o músculo da meditação porque eu pratiquei naquele período, naquele tempo. E por isso eu consigo ficar sentada, imóvel. Eles chamam nobre silêncio. Foram 12 dias de silêncio. E tu consegue ficar assim, desse jeito, quanto tempo? Agora a prática é 1 hora que eu faço por dia. Né? O meu marido, ele consegue fazer 2, ele acorda às 5h30, faz às 6h30 e depois faz comigo no final do dia. Eu faço só no final do dia com ele, das 6h30 às 7h30. É uma prática ali. Agora, meninas, contem pra mim, como vai ser isso? Vão ter novas turmas? Isso vai se ampliar para o colégio inteiro? Como que é isso? Bem, agora, né, então, como a Valderez colocou ali, nós pensamos em grupo, o processo vai se constituindo na escola.
E assim vai ser, nós ainda vamos, porque logo já vieram as férias, agora o recesso escolar, então nós não tivemos assim um momento de grupo, de conversar. Sobre isso. Sobre, né, este momento que nós tivemos com a Luciana. Então a ideia é nós nos programarmos, ouvirmos umas das outras, pensar em possibilidades, porque nós nos permitimos na escola aqui Educar-se a nos experimentarmos. E isso vai nos dar uma ideia assim, ó, de como nós vamos agora reorganizar, reconhecendo todo esse material que a Luciana nos repassou e o que ela vai nos assessorar, enfim, todas essas possibilidades, né? Porque nós formar novos grupos. Nós temos esse entendimento assim que a meditação é algo sério, né? Nós desenvolvemos isso nos encontros. É algo sério e ela já se colocou como científico, né? Ela tem toda a sua justificativa. Então, como isso vai ser programado? Isso são coisas que vai nascer no grupo. Não são duas pessoas que vão dizer, olha, vamos contratar novamente, vamos fazer assim. Não, a gente pensa no grupo. Nós, como alunas do curso, Sim. E mesmo as professoras que fizeram parte, nós até como equipe também, na nossa reunião, por exemplo, nós fazíamos, né, a gente citava exemplos até para a Luciana, foi isso que ela falou antes, que a gente fazia a meditação no final da nossa reunião de equipe, que nós, assim como temos a reunião de todos os professores, nós temos a reunião de equipe, da equipe educacional, né, na verdade, nas segundas, onde o nosso fechamento era um tempo de meditação. Então, e ao mesmo tempo, os professores, por exemplo, lá uma professora do 2º ano que estava junto conosco, né, também já aplicava a meditação dentro da sala de aula dela. E nós mesmos dando aula também, porque além de ser diretora, eu também sou professora em outra escola, em outra, né, e aí o que a gente aplica isso no nosso dia a dia. E eu acho que isso a gente trazia esses exemplos para a Luciana, que nós, no momento em que tu está num grupo, por exemplo, de alunos explicando, numa mesa redonda, num determinado grupo, o foco que tu aprende a ter com a meditação naquele grupo, deixa o outro grupo trabalhar ali e tu te foca naquilo que tu está fazendo. Então, assim, é bem o que a Luciana falou, né? É uma coisa por vez, não é no automático, sabe? Tu tá lavando a louça, tu tá lavando a louça. Tu não tá lavando a louça pensando que tu vai fazer a maionese, que tu vai fazer não sei o quê, sabe? É focar em determinadas situações. Tu tá fazendo uma conta de matemática com o teu aluno, tu tá acompanhando o raciocínio que ele tá te passando, tu tá prestando atenção naquele aluno e o aluno tá trabalhando contigo, né, naquela construção. Então isso muda todo um entendimento, né, todo um ambiente educacional. Né? Então, isso então já foi, ao longo do curso, já foi acontecendo nas nossas salas de aula, né? E aí, como a Cristiane disse, nós vamos agora então ver como isso vai aplicar esses ensinamentos. Porque o que ocorre com a questão da informática, da internet, é que a gente está muito disperso, né? Então, eu estou aqui conversando contigo, mas eu já estou olhando meu celular, eu já quero saber o que está acontecendo lá. E o que eu tentei trazer para elas, por exemplo, quando alguém ia falar no grupo, a gente praticava escuta ativa. Como é que é a escuta ativa? É escuta, eu estou realmente presente. Isso faz com que tu não gaste energia, porque se tu tem que estar agora escutando, tu tem que estar agora escutando. É uma coisa muito simples, mas a gente já Mas é absurdo até ter que dizer isso, né? Pensando na sequência. E aí, a mesma coisa, eu falei para elas bem no início do curso, estou dirigindo. Porque tem vezes que a pessoa vai de um canto a outro e não sabe como chegou no outro canto. Fez todo o percurso pensando em várias coisas. Olha o perigo disso. Ou até usando o celular na direção, né? Então, dirigir. Tomar banho. Sentir a água caindo. Agora vou pegar... Parece meio bobo isso, mas não é. As pessoas esquecem. Isso te traz uma energia, isso te traz uma presença, né? O que faz a gente gastar tanta energia? É estar num lugar pensando em outra coisa, mas eu não posso fazer outra coisa a não ser estar aqui agora. Então, trazer um pouco dessa presença do aqui e agora, no começo do curso foi fundamental. Por isso que ela falou, eu estava lavando louça, eu estava ali presente. Eu não tinha para onde ir, eu preciso lavar louça, né?
Isso te dá um pouco mais de tranquilidade, de foco, de serenidade, né? E vai nos ajudando a ter esse equilíbrio. Até mesmo o respeito pelo próximo, né? Pelo próximo. Autoconhecimento. Pelo próximo. Né? Autoestima, mexe, né? Autoconfiança. Alguma dica a mais pro pessoal de casa? Porque quer queira, quer não, ela passou um monte de dica para nós aqui, né? Sim. Alguma coisa importante que tu acha que tem que ter como hábito diário? Eu acho assim, ó, se eu fosse falar para as pessoas, não tenham medo de meditar, porque as pessoas dizem, eu não consigo, eu não consigo. Muito era... Teve algumas alunas que falaram assim, se eu não tivesse aqui, eu nunca ia fazer, porque isso é uma coisa completamente longe de mim, não sei o quê. Eu digo assim, comece a se apropriar, comece a assistir vídeos, procure alguém, um professor que oriente, isso é bem importante. Agora eu vou estar dando um curso na Casa Plural, foi bem legal que a partir daí surgiram outras possibilidades. Isso. Mas procure saber e se apropriar do assunto, né? Se não vai ser esse ano, o ano que vem, mas comece a tatear, que nem eu digo, sabe? E dizer, não, eu posso, por quê? Eu sou muito agitada, eu sempre escuto isso. Eu sou muito agitada, eu sou muito nervosa, eu não consigo. Deixe de ser. E o interessante Qualidade que não, de vida. não precisa ter uma relação com o budismo, com uma Nada. religião. Não. Ela é livre, é uma expressão livre, né? Ela começou, claro, com as religiões que trouxeram, né? Porque toda religião tem o seu minuto, o silêncio nobre, né? A sua escuta profunda. Mas hoje, então, a ciência já incorporou isso como sendo... E olha, eu estava fazendo uma pesquisa, até as empresas hoje estão meditando, né? Tem inúmeras empresas já colocando a prática de... Por quê? Porque a pessoa começa a ser mais criativa, porque ela tem mais foco, as relações começam a se qualificarem, né? Então é uma coisa que está caindo de maduro, eu digo assim, né? Pra coisa boa. Que comece a se apropriar do assunto e isso. Prestar atenção na respiração. Luciana, muito obrigada. Valderez, Cristiane, muito obrigada por ter nos recebido. Parabéns ao Educar-se por essas iniciativas, estarem sempre inovando. E esse foi a Expressão Livre de hoje. Até a próxima semana. Até.